Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Naquele tempo, os discípulos tinham se esquecido de levar pães. Tinham consigo na barca apenas um pão. Então Jesus os advertiu: prestai atenção e tomai cuidado com o fermento dos fariseus e com o fermento de Herodes. Os discípulos diziam entre si: é porque não temos pão. Mas Jesus percebeu e perguntou-lhes: por que discutis sobre a falta de pão? Ainda não entendeis e nem compreendeis? Vós tendes o coração endurecido? Tendo olhos, vós não vedes? E tendo ouvido, não ouvis? Não vos lembrais de quanto reparti 5 pães para 5.000 pessoas? Quantos cestos vós recolhestes cheios de pedaços? Eles responderam: 12. Jesus perguntou: e quanto reparti 7 pães com 4.000 pessoas? Quantos cestos vós recolhestes cheios de pedaço? Eles responderam: 7. Jesus disse: e vós ainda não compreendeis? Palavra da salvação. O Evangelho de hoje, Jesus ele faz uma queixa aos discípulos que ainda estavam vivendo, apesar de estar com Jesus, eles ainda estavam vivendo uma vida muito materialista. Não havia acontecido uma mudança dentro do coração deles. Aí Jesus mostra a questão desses pães, né? Eles estavam preocupados: nós só estamos com um pão. E alguns momentos atrás, uns dias atrás, Jesus tinha multiplicado os pães. E Jesus está dizendo para eles: vocês ainda estão com o coração endurecido? Vocês ainda não entenderam nada? Se eu multipliquei aqueles pães lá, vocês acham que vocês vão passar fome com um pão só porque tem um pão aqui? Aí Jesus diz para eles também: cuidado com o fermento dos fariseus e o fermento de Herodes. Então, quem é dona de casa sabe bem o que é que o fermento faz, né? O fermento faz a massa crescer. Então, se o fermento faz a massa crescer, Jesus está dizendo: olha, cuidado com o fermento de Herodes, cuidado com o fermento dos fariseus, cuidado para o fermento deles não crescerem na vida de vocês. Então, vou explicar de forma diferente para nós entendermos. Qual é o fermento dos fariseus? Se nós formos olhar lá no capítulo 23 do Evangelho de São Mateus, lá Jesus faz uma descrição de quem são os fariseus. Jesus diz assim: olha, vocês estão vendo os fariseus, eles sentam lá na cátedra de Moisés. Aí Jesus já começa dizendo assim: faça o que eles dizem, mas não faça o que eles fazem. E aí Jesus começa a dizer: olha, os fariseus são desses tipos, eles gostam de se aparecer. Eles gostam dos primeiros lugares. Eles pegam os dinheiros das viúvas que já não tem mais como se sustentar porque o esposo morreu, e eles vão lá e pegam o dinheiro das viúvas. Esse é o fermento dos fariseus. Uma vida imoral, uma vida errada.
A mesma coisa, Herodes. Olha o que Herodes fez. Quantas matanças. Ali no filme do Mel Gibson, nós já vemos o jeitinho dele, né? Um jeitinho meio traiçoeiro, quando Jesus é levado diante dele, né? Aí ele começa a ficar fazendo gozação, um jeitinho meio estranho, e dizendo para Jesus, agora faz o milagre aqui. Herodes, que só queria o poder. Aí Jesus está dizendo, cuidado com esse fermento. Isso não é bom. Aí Jesus está dizendo, vocês estão andando comigo. Vocês estão vendo bem quem eu sou. Na medida que você vai caminhando, vocês vão caminhando comigo, a mudança interior precisa acontecer. Não dá para uma pessoa que caminha com Jesus continuar querendo se aparecer. Não dá para uma pessoa que anda com Jesus querer os primeiros lugares, querer o poder, querer o prazer. Não dá aquela pessoa que anda com Jesus querer matar outro. Aí Jesus disse, vocês não compreenderam ainda? Eu fiz o milagre, vocês pararam no milagre, vocês querem agora o pão, mas você não entendeu que isso deve causar uma mudança interior dentro de você? Eu vou dar um exemplo para vocês entenderem. Uma pessoa ela me falava o seguinte, padre, eu trabalho numa empresa, e nessa empresa que eu trabalho, eu já não aguento mais. Os patrões me obrigam a fazer um tal de um seguro com as pessoas. Então as pessoas elas vêm para adquirir um empréstimo e a empresa obriga a colocar um tal de um seguro que ali a empresa vai ter um lucro com aquele seguro que é tirado. Aí a pessoa disse, mas padre, vem aquelas pessoas pobres que já estão passando por tanta dificuldade financeira e eu ainda sou obrigada a fazer com que eles façam esse tal seguro para que aí tire o dinheiro deles, eu não aguento mais. Olha o fermento ruim. Eu não aguento. Eu venho, me confesso, depois eu volto a fazer de novo. Aí eu disse, então larga esse emprego. Porque se esse emprego está te levando à corrupção, isso é roubo. E o roubo é um grande pecado. Ah, mas eu tenho que arrumar um outro emprego. Eu disse, você tem que arrumar um outro emprego, porque você está roubando. Então, na medida que a pessoa ela vai caminhando com Jesus, essa mudança interior vai acontecendo. Essa pessoa dizia que antes isso não influenciava muito na vida dela. Mas agora influencia. Aí agora, aqui tem um problema. Ou perde o emprego e se salva, ou fica no emprego e se perde. Ganha um salário bom e se perde eternamente, ou perde esse salário para ganhar a salvação. Fermento ruim. Tem um livro que eu adquiri há pouco tempo, que é de uma venerável, ou seja, ela está no processo de canonização dela, é a venerável Maria Celeste. Então tem o livro dela, Venerável Maria Celeste, Obras Seletas, é de uma editora chamada Centro Dom Bosco. Se vocês procurarem na internet, vocês vão ver. Essa menina, quando ela estava
quando era criança, né? Porque ela vai crescendo, claro, e depois se torna uma santa, e por isso que a igreja está no processo de canonização dela. Ela começou a ter algumas experiências com Jesus. Só que as mulheres que trabalhavam na casa dela, elas tinham uma vida errada, uma vida degradante. Quando ela começou a se relacionar com essas mulheres que trabalhavam na casa dela, a pureza de coração que ela tinha, ela começou a perder por causa das conversas que elas tinham e as coisas que ela falava. Então, ela começou a se inclinar para aquilo e começou a gostar. Aí a vida dela com Deus e a vida dela de oração já não estava dando mais fruto, porque assim, quando nós vamos nos relacionando com Deus, é o que eu estou falando aqui com vocês hoje, a vida mundana vai desaparecendo da nossa vida. E aquilo que se dá valor já não se dá mais. Na medida que o homem, ele entra numa vida mundana e vai pendendo para a vida mundana, Deus vai se afastando da vida dela. E essa irmã Maria Celeste, ela começou a perceber justamente isso. Mas ela gostava, e ela estava gostando das coisas que aquelas mulheres falavam e tal. Aí chegou um momento que Jesus disse assim: corte esse relacionamento. Eu não quero que você ande com essas mulheres, porque elas estão tirando você do meu caminho. Imediatamente ela parou. E a vida interior dela com Deus começou a crescer novamente. Meus irmãos, existem tipos de fermento de pessoas que na nossa vida cotidiana não vai nos ajudar a caminhar. É o fermento de Herodes, é o fermento dos fariseus. E nós não podemos ter respeito humano se não está levando para uma vida de santidade, se não está levando a uma vida com Deus, é preciso cortar. Esse corte que eu estou dizendo, não é que você vai estar de mal com a pessoa. Não é isso. Eu não quero falar com você, não fala mais comigo, estou de mal com você. Não é isso. É que aquele tipo de convivência não está levando você à santidade. E talvez você não tenha maturidade suficiente para continuar esse tipo de relacionamento. Porque aqui tem uma coisa, infelizmente, os maus, eles têm mais força para tirar uma pessoa do caminho do bem, do que aquele que está no caminho do bem tirar a pessoa do caminho do mal. Porque a nossa tendência é querer as coisas desse mundo, porque as coisas de Deus nós não vemos. Nós lidamos com as coisas de Deus a partir da nossa fé. Mas as coisas desse mundo nós vemos, nós enxergamos, nós tocamos nas coisas desse mundo. Então, são mais fáceis de nós pendermos para lá do que pendermos para o lado de cá. É interessante que os pais de Santa Teresia, eles não permitiam que as filhas deles andassem com mais companhias. Porque é o fermento ruim, é o fermento mau. Não enfrente. Se você não tem capacidade psicológica, se você não tem maturidade, até maturidade religiosa, não entre
nesta onda, porque você vai se destruir. Quanto menos você esperar, você verá que o seu comportamento está mudado, que a sua vida de oração já está para lá depois da China. A sua vida com Deus, olha, porque o outro vai puxando, vai trazendo e vai levando. Porque eu repito, as coisas de Deus só conseguimos levar pela fé. Cuidado, Jesus está dizendo, cuidado com o fermento dos fariseus e de Herodes. Vocês estão andando comigo, é preciso que dentro de vocês cause uma mudança. Cuidado com Herodes, porque senão Herodes vai fazer mudar o seu coração. E aqui eu já mudo dizendo assim, olha, cuidado com essa pessoa que você anda convivendo. Você não está percebendo que ela está tirando você de Deus aos poucos? Corta esse tipo de relacionamento o mais rápido possível, senão você vai se perder. E eu sei que você sabe muito bem do que eu estou dizendo. Tanto você que está vivendo isso, como você tem percebido algumas pessoas ao seu redor, que depois que passou a conviver com aquela pessoa, dá uma olhada para ver como é que ela está. Veja como é a vida, como está a vida dela mudando totalmente. Veja como as virtudes estão sendo substituídas pelos vícios. É preciso cortar. Porque muitas vezes nós católicos, nós ficamos com aquele respeito humano, né? A gente fica ali, aí vai deixando, e a coisa vai entrando, e daqui a pouco nós começamos a achar que realmente nós somos um estranho. Não é bem assim, realmente não é bem assim. Ou exagerado, não é bem assim, não, vamos desse jeito, vamos por aqui. Aí colocam o mau exemplo de alguém e diz, está vendo, aquela pessoa está na igreja já há tanto tempo, olha como é que ela é. Você fica nessa questão de querer ser santa, para quê? Querer ser santo? Não é bem assim não, isso é exagero da tua parte. Como os pais nos tempos de hoje precisam vigiar os seus filhos. E o problema está que os pais cristãos, eles acham que eles estão levando uma vida em Deus, uma vida de santidade, e talvez até eles estejam levando mesmo, mas não conseguem acompanhar os seus filhos que estão sendo contaminados mesmo, com as maldades dos seus colegas. Porque eles não têm tempo para acompanhar os seus filhos. E os filhos estão numa idade que os pais precisam acompanhar e os pais não acompanham, porque eles não têm tempo. Aí deixa os filhos nas mãos de qualquer pessoa e aí vai caminhando. E quando percebe, aí lá na frente é que vai perceber o filho que tinha. E aí o arrependimento vem, e o arrependimento por vir já é tarde demais. Agora não tem mais jeito, é só rezar. Aquele tipo de oração que não precisava fazer, agora vai ter que fazer. E aquele problema de consciência, porque as más companhias foram tirando, foram levando. Eu me lembro que na minha adolescência, Na minha adolescência, eu tinha uma pureza de coração muito grande. Porque os meus pais me acompanhavam. Mas foi justamente na minha adolescência, porque na adolescência
os jovens, né, o adolescente, ele tem uma tendência a querer se afastar do pai e da mãe, né? Quando é criança, fica ali na cola do pai e da mãe. Tá lá, para onde o pai vai, aonde a mãe vai, tá na cola, né? E ai do pai e da mãe se deixar. Mas na adolescência começa aquela coisa de independência, que ainda não é a hora da independência, porque precisa entender que os pais, eles têm mais experiência de vida do que eles, e aí os pais precisam parar para explicar, mas os pais não têm tempo para explicar. O trabalho, um monte de coisa para fazer, aí se perdem. E aí eu fui percebendo na escola, os meus colegas começaram a ensinar coisas para mim que eu nem sabia, umas determinadas linguagens imorais que eu não entendia. E na medida que eu fui entendendo, eu fui entrando na onda. Mas graças a Deus, Deus não me permitiu que determinadas coisas eu viesse a fazer. Porque muitas vezes eu lembrava o que a minha mãe falava e o que meu pai dizia também. E eu pensava, não, porque pai e mãe próximo. Mas como é que seu filho vai lembrar das coisas que você, pai e mãe, falaram? Se vocês não falaram, eles vão lembrar das coisas que os amigos estão falando. O mau fermento, as más companhias. Aí quando o pai e a mãe percebem, o filho já está numa vida perdida. Numa vida de perdição. Porque quando chega a fase adulta, é a fase da independência. Sim, agora sim. O pai e a mãe já criou, já fez tudo que tinha que fazer. Mas, olha bem, aí eles vão fazer as escolhas dele. Mas que escolha eles vão fazer? Eles vão fazer as escolhas dos seus pais. Eles só vão fazer as escolhas erradas se eles quiserem. Mas os pais os auxiliaram durante a vida. Mas se o pai e a mãe não acompanham, não ajudam, eles já fizeram a escolha. E na idade adulta, eles vão ficar na escolha errada, porque foi essa escolha que eles aprenderam. Aprenderam na rua. E me desculpe até dizer, né? Até na escola. Mas se eles aprenderam dos seus pais, lá na frente eles vão dizer assim, olha, eu estou nessa vida errada, mas não foram meus pais que me ensinaram, não. Fui eu que quis. Fui eu que quis. Porque eu me lembro que meu pai, muitas vezes, e minha mãe diziam, não faça isso, não faça aquilo. E eu comecei a fazer. A culpa não é dos meus pais, a culpa é minha. Vou terminar dizendo assim. Tem filhos que um dia irão para o inferno. E lá eles vão encontrar com seus pais no inferno também. E eles vão odiar os seus pais, dizendo, eu estou aqui por sua culpa. Vocês não me ajudaram. Como vai ter filhos que vão estar no céu e vão agradecer, obrigado, porque eu estou aqui hoje. E eu sei que não foi fácil para vocês, porque a rebeldia dentro de mim, só o amor de vocês para terem conseguido mudar o meu coração. E eles vão agradecer dizendo, muito obrigado. Porque hoje eu estou no céu por causa de vocês. Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.